Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere o Maranhão ampliando a proteção a filhos de vítimas de feminicídio. E tem o governo do estado lançando o programa Juro Zero, beneficiando e impulsionando pequenos negócios. Tem o estado também registrando um recorde na abertura de novas empresas em 2025. E tem matéria especial, viu? Na cidade dos Azulejos, um artista transformando argila em história. Tá começando, viu? Tá no ar. É a sua revista de toda segunda-feira. Mais uma semana, mais um dia para a gente chamar de nós. E graças a Deus a gente está por aqui, né? Abrimos olhinhos, já fizemos um montão de coisa aí durante o nosso dia. E a gente precisa agradecer, né? Começar agradecendo absolutamente tudo, sendo grato e dando um passinho de cada vez para que a gente conquiste aquilo que a gente tanto almeja. Combinado? Que seja assim, com muita coragem e com muita disposição também. Mas vamos começar falando sobre a problemática, né, que atinge o nosso estado, o feminicídio, avançando aí, inclusive na questão dos direitos, né, a garantia de direitos das crianças e também dos adolescentes que perderam as suas mães para a violência. E uma nova proposta prevê um auxílio direcionado, um auxílio financeiro, direcionado para garantir condições dignas de sobrevivência e também um futuro para essas crianças e adolescentes. Quando uma mulher é vítima de feminicídio, a violência ultrapassa o ato em si. Deixa marcas profundas em toda a família, especialmente nos filhos que ficam. No Maranhão, desde 2022, a Lei 11.723, aprovada na Assembleia Legislativa, estabelece diretrizes para que o Estado ampare essas crianças e adolescentes. Trata-se do programa Órfãos do Feminicídio, mas em razão da situação de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por essas crianças e adolescentes, uma indicação da deputada Daniela ao governo do estado propôs a ampliação da lei ao solicitar a criação de um auxílio financeiro para os órfãos. A gente está fazendo isso através do governo do estado, o governador Carlos Brandão, que também é sensível a essa pauta. Na semana passada anunciou, né, que também vai abraçar essa causa junto a nós, que a Assembleia tem feito o seu papel. A gente tem buscado resolver o problema de fato na ponta, tem buscado transformar números em realidade, porque nós não estamos falando aqui somente de números, nós estamos falando de vidas de mulheres, vidas de crianças, vidas de famílias aí que são despedaçadas pelo feminicídio. Nós tivemos essa ideia para poder fornecer, porque percebemos que com o feminicídio, aquela criança perdia não só a mãe, como também o pai. Ou o pai vai preso, ou o pai morre, alguns até se suicidam após a tragédia. E elas ficavam completamente desamparadas, além de toda a dor, da perda das suas referências. Elas ainda tinham dificuldade de, por exemplo, se deslocar para um determinado atendimento ao município, um apoio psicológico, porque não tinha como pagar um transporte. Hoje, a lei já garante apoio psicossocial aos filhos e filhas e a outras pessoas próximas da vítima de feminicídio. A mudança agora acrescenta um passo essencial ao assegurar condições mínimas de sobrevivência e dignidade, como moradia, alimentação, educação, saúde e lazer. Que excelente iniciativa. Tomara que tenha aí uma rapidez necessária para que realmente essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles tenham esse suporte tão necessário. A gente sabe que não corrige, não traz de volta, mas pelo menos ampara num momento tão difícil como esse, não é? Vamos falar agora de economia? Micro e pequenos empreendedores poderão acessar até R$10 mil em crédito sem cobrança de juros e isso, claro, tem um objetivo, é o de estimular o empreendedorismo e também fortalecer a economia local. É o crédito sem juros para quem quer crescer no mercado. A iniciativa tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo, garantindo a micro e pequenos empresários
o acesso a créditos de até R$10 mil, sem a cobrança de juros, junto a instituições financeiras parceiras. São programas que realizam sonhos. Estou muito feliz porque os depoimentos que eu vi aqui foram cada um melhores do que os outros. A pessoa empreendendo num pequeno salão de beleza, numa borracharia, numa galeteria, enfim, artesanato. E todo mundo querendo oportunidade. Na hora que o governo, certo, dá as condições, pagando o juro, aí as coisas ficam muito melhores. E o que eu quero é que essas pessoas possam progredir, certo, criar bem os seus filhos e ter, acima de tudo, certo, uma qualidade de vida. Viemos aqui representar a nossa presidente Iracema Vale, os nossos colegas deputados e deputadas da Lema, e aqui junto com o governador, onde foi aqui feito o lançamento aqui na Grande Ilha do programa Juro Zero, um programa importante. Eu quero parabenizar o governador por mais essa brilhante ideia, que trouxe tantos grandes empreendimentos para mudar a economia do Maranhão, hoje tem um olhar voltado para os pequenos empreendimentos, para o pequeno empreendedor. O Juro Zero beneficiará empresas da capital com faturamento igual ou inferior a R$50 mil por ano. É o caso da Nilde, que trabalha com alimentos e pretende ampliar o negócio com o crédito disponibilizado pelo programa. Vai chegar em boa hora, porque nós estamos aí no final do ano e com esse final de ano que vai nos agradar e nossas vendas vão suprir e a gente vai precisar. E eu estou aí com o programa Juro Zero, que vai ser sucesso. E deixa eu trazer outro número positivo e que vem exatamente da iniciativa privada, com mais de 19 mil empreendimentos formalizados aí apenas este ano. O comércio maranhense segue em ritmo crescente e também vem se consolidando como um motor da economia estadual. Você acompanha na reportagem. Grande parte da economia maranhense é movimentada pelo comércio, um setor que segue em expansão. A Junta Comercial do Maranhão, a Juscema, apresentou dados que confirmam esse crescimento. Somente em 2025 foram abertas mais de 19 mil novas empresas em todo o estado. O crescimento de empresas no ano de 2025 tem sido de 14% a mais do que no mesmo período do ano passado, que é um dado recorde no número de empresas registradas. A maior parte das novas empresas foi registrada em São Luís, com cerca de 4.400 empreendimentos. Em seguida, aparecem os municípios de Imperatriz, São José de Ribamar, Timon e Balsas. Entre as atividades mais comuns estão lojas de roupas e acessórios, representações comerciais, mercadinhos e lojas de variedades, distribuidoras de bebidas, além de comércios de cosméticos e materiais de construção. O setor de comércio concentra 224 mil empresas ativas em todo o estado, representando 48% dos 466 mil negócios formais registrados. Mais de 48% do painel traz empresas voltadas, empresas ativas para o comércio. Então isso é um dado muito importante, muito relevante para a FEComércio, uma vez que essas empresas elas estão se formalizando mais e a partir disso elas vão começar a ter mais acesso a crédito, a mais novas oportunidades para estar aumentando aí o seu engajamento e principalmente os seus lucros, né? A gente também não pode deixar de mencionar que o setor de serviço também vem despontando muito, aliado ao setor de comércio. Com o aumento no número de empreendimentos, cresce também a geração de empregos e oportunidades em todo o estado. Houve um aumento aí das vagas de empregos formais, há mais de 1.300 novos postos de trabalho criados apenas no comércio nesse último dado do CAGED de agosto. Então os dados são muito favoráveis para a gente poder fazer esse panorama e também deixar claro que a gente está aqui defendendo, né, os interesses desses empresários e muito feliz com esses dados que trazem muito otimismo. Os dados também mostram a predominância das micro e pequenas empresas, que representam 91% do total de empreendimentos comerciais no Maranhão. Segundo o presidente da Juscema, os investimentos em programas sociais e de incentivo ao empreendedorismo têm contribuído para o aumento no número de microempreendedores no estado. Isso se deve muito às ações que o governo tem empreendido. São ações como incentivos fiscais, programa Juro Zero e esses investimentos que o governo faz nas festas populares. Todo esse conjunto de ações faz com que nós tenhamos esse resultado positivo, alinhado também à desburocratização da junta comercial. E agora o assunto é saúde, tá? Afinal, o mês
é novembro, né? E é dedicado todo ele à saúde do homem. Inclusive porque a prevenção, ela é essencial para conter números, e inclusive relacionados, né, ao câncer de próstata, que tem atingido aí milhares de pessoas aqui no Maranhão. Então, a gente vai acompanhar exatamente essa necessidade, porque para você ter uma ideia, já são mais de 70 mil brasileiros atingidos por ano. Aqui no estado, o mês será todo ele dedicado a atividades e também mutirões voltados exatamente à saúde do homem. Novembro chegou e com ele o alerta para um tema que precisa ser levado a sério o ano inteiro, a saúde do homem. O mês ganha destaque pela campanha Novembro Azul, que chama a atenção para o câncer de próstata, a segunda doença que mais mata homens no Brasil. Durante uma edição da campanha, Fernando descobriu ainda no início que estava com a doença. O diagnóstico precoce ajudou no tratamento. Depois do susto, Fernando afirma que está curado. Eu optei em fazer a cirurgia robótica e, graças a Deus, foi uma cirurgia maravilhosa, onde eu não tive incontinência urinária nem disfunção erétil, mantendo a minha qualidade de vida. Hoje, nós estamos em 2025, eu estou correndo, me preparando para São Silvestre, já participei de várias corridas de rua, faço musculação e posso dizer para vocês, estou muito bem, obrigado. No Maranhão, os dados reforçam a importância da prevenção. Em 2022, mais de 1.800 diagnósticos foram estimados no estado. O Maranhão também, ele é campeão mundial de câncer de pênis, então no nosso estado a gente tem uma incidência grande de câncer de pênis, tá? Então isso é um problema bem alarmante. O estado, ele é ciente e faz, né, na verdade, campanhas, principalmente no novembro, para essa população, para que isso fique como uma conscientização. De acordo com o Ministério da Saúde, são cerca de 72 mil novos casos por ano em todo o país e aproximadamente 16 mil mortes. Mesmo com as campanhas de conscientização, o desafio ainda é fazer com que os homens procurem atendimento médico de forma preventiva. O tabu em torno do exame e a falta de informação seguem como barreiras para um diagnóstico precoce. Se cria muito culturalmente um tabu, um medo, né? E o homem não vem para esse médico, o homem não vem atrás, né, de cuidados. O que isso acaba impactando negativamente, né, na incidência aí das patologias masculinas. Mas a gente tem mudado essa realidade, sabe? Eu tenho visto através de campanhas esclarecedoras, né, através de mudanças, inclusive de mentalidade de uma nova geração, aonde o homem se cuida mais. E olha, sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Claudiana Cordeiro. Ela está coordenadora de atenção ao idoso lá da Secretaria de Estado da Saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui, né, para falar sobre uma temática muito importante, né, que é o Novembro Azul. E a saúde desse homem, né? Claudiana, eu costumo dizer que ainda bem que a gente tem um novembro. Ainda bem que a gente tem um novembro para chamar a atenção dos homens, né, para um assunto tão sensível, né, tão importante, tão necessário. Porque, assim, os homens ainda são bem resistentes, né, a essa busca de um profissional, essa abertura do diálogo mais claro, né, até para falar, né, sobre determinados sintomas, alguma coisa que está ali sentindo, né? E a gente precisa ainda avançar muito nessa quebra. Muito. A Secretaria de Estado da Saúde, né, em consonância, né, com o Ministério da Saúde, a coordenação de atenção integral à saúde do homem, tem trabalhado muito na perspectiva de tentar trabalhar o homem a partir da sua integralidade. Então, a gente precisa entender que o novembro é um mês alusivo para que a gente consiga alertar a população masculina a respeito dos agravos que são mais pertinentes à sua saúde. Mas é importante que a gente compreenda que a gente precisa falar sobre saúde do homem de novembro a novembro, né? Então, o Estado do Maranhão tem trabalhado muito nessa perspectiva, junto com os municípios, para que a gente consiga ampliar o acesso desse homem aos serviços de saúde, principalmente pela porta de entrada do SUS, que é a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde que se encontram nos territórios, nos bairros, né? Então, a gente precisa fazer com que esse homem compreenda, né,
a importância do seu autocuidado, a importância do gerenciamento dos seus riscos e, principalmente, buscar os serviços de saúde para a prevenção dessas doenças. A gente sabe também que a prevenção, quando você previne, você, obviamente, né, evita aí uma série de problemas, e sérios, né? Mas a gente também sabe que para esse homem ir de livre e espontânea vontade nesse momento é complicado também. Mas nesse mês específico, né, que é o mês de alerta à saúde do homem, quais são as facilidades que se criou para que de fato esse homem possa ser atraído? Porque a gente sabe, né, que a mulher, essa companheira, a mãe, a pessoa que está ali ao lado, está no entorno, né, tem essa missão, né, de muitas vezes pegar pela mão e levar. Mas quais são as estratégias que estão sendo adotadas para esse fim? Pronto, como eu falei, o novembro é um mês alusivo. Temos trabalhado durante todo o ano na perspectiva, principalmente no Maranhão, no que diz respeito não só à prevenção de agravos pertinentes à população masculina, como a gente tem hoje as causas externas, né, que são provocadas pela questão das violências, dos acidentes, né, a questão dos homicídios, do suicídio, que são mais prevalentes na população masculina, mas também trabalhar na perspectiva de ações em conjunto, de educação e saúde, voltadas para essa população, na prevenção tanto do câncer de pênis quanto do câncer de próstata. Então, a gente trabalha na perspectiva de ampliar essa discussão junto aos municípios através de qualificação dos profissionais de saúde, que é de suma importância que esses profissionais de saúde da atenção primária, da atenção especializada, consigam trabalhar temáticas voltadas para a população masculina, mas também a gente trabalha com os agentes comunitários de saúde, que são uma força que nós temos dentro das equipes de estratégia de saúde da família, para fazer essa ponte entre essa população masculina e as unidades básicas de saúde. Então, nós entendemos, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, a importância da qualificação dos profissionais de saúde, do empoderamento desses profissionais para que eles trabalhem com essas temáticas junto à população masculina, fazendo rastreamento dessa população para que eles possam vir para os serviços de saúde, sempre na perspectiva da prevenção, porque a gente entende que ainda não é o modelo ideal que nós temos hoje, né? Os homens, quando eles adentram, em sua maioria, pelos serviços de saúde, eles adentram pela porta especializada, com agravos já bem decorrentes de uma certa negligência com seu autocuidado. Sem dúvida nenhuma. E esses serviços, eles vão ser, nesse momento, um pouco mais aproximados desse homem? Vai ter uma descentralização, uma carreta, algo que fique ali mais próximo deles? Sim, são ações que são contínuas, mas se nesse momento do Novembro Azul a gente tem trabalhado junto com o Ministério da Saúde, primeiramente com uma web, conferência para os 217 municípios, para que a gente trabalhe que esse ano, o Novembro Azul, ele tem como eixo principal a prevenção de violências e acidentes, né? Então, a gente já sai um pouco do foco do câncer, né? Mas para trabalhar a integralidade de ações, sim, porque hoje as causas externas, como eu falei, são as que são as causas de maior mortalidade na população masculina, desde jovens adultos e adolescentes até a população, né, mais adulta, de 20 a 59 anos, que é a população a qual a gente trabalha na política. Então, são ações de educação e saúde, de qualificação dos profissionais, seminários que vão acontecer durante todo o mês, né, não só aqui na região do município de São Luís, mas também em outras regiões do estado do Maranhão, como Imperatriz, como também a gente vai fazer uma grande atividade esse ano voltada para a população indígena, onde a gente precisa estar mais próximo também desses homens indígenas, negros e quilombolas. Agora vejam, né, a importância, a Claudina está falando aqui de uma série de ações que estão sendo feitas internamente para que esses profissionais possam receber muito bem, que eles estejam preparados para receber você aí do outro lado. Então, é necessário um movimento também nessa direção, daí para cá, para que realmente você possa ter assegurado, né, a sua saúde, que é algo que ninguém vai te entregar, a não ser
você mesmo, né? Então, muito mais do que qualquer campanha é a consciência, né? De que você precisa, de fato, né, olhar para si, e aí eu não estou falando só do corpo também. Você falou um ponto importantíssimo, né? A gente fala muito, quando se fala sobre campanhas, se volta para a questão do câncer, e aí de forma específica o homem, agora nesse período de novembro, mas a gente esquece também da cabeça, né? Porque se você já tem dificuldades de buscar um profissional para cuidar do corpo, né? Falar sobre isso é algo que eu imagino que é um tabu ainda maior, né? Então, trabalhar isso é extremamente importante. Eu acho que está de parabéns, acerta muito a Secretaria quando foca também, né, nesse eixo, que é importantíssimo nos dias atuais, principalmente, né? Isso, trabalhar, por isso que a gente fala do trabalho integral, né? Você olhar esse homem de forma integral. E quando a gente olha ele de forma integral, a gente compreende que a gente precisa entender quais são os determinantes sociais os quais esse homem está inserido. Porque culturalmente existe todo um processo histórico do qual ele não precisa se cuidar. Sim. Né? Isso é histórico, né? Isso é cultural. Então, quebrar essas barreiras, compreender isso de uma outra forma, trabalhar esse homem a partir, né, de ações que venham de encontro com a sua realidade, né, fazer com que esse homem compreenda a importância do cuidado, do autocuidado, na prevenção dessas doenças, isso faz com que a gente consiga, de fato, fazer com que ele compreenda a real necessidade desse cuidado. Não só ele, mas também todos os familiares o qual ele está inserido no seu ambiente. A gente entende também que os serviços de saúde, eles precisam estarem preparados para isso, né? A gente tem orientado muito esses serviços, né, os profissionais, os gestores municipais, no que diz respeito até à própria ambiência das unidades básicas de saúde, né? Que muitas das vezes a ambiência ela não é favorável para o homem, às vezes ela é muito mais para as mulheres, para as crianças, né? Então, trabalhar essa ambiência é de suma importância para que ele se sinta acolhido dentro do serviço. Muito bem, em razão do nosso tempo, vou precisar encerrar a nossa entrevista, mas queria inclusive reforçar que nos canais da Secretaria de Estado da Saúde, você homem, você mulher também, buscar as informações para que você se direcione no melhor serviço e nesse melhor atendimento, não é isso? E isso, principalmente, trabalhar na promoção da saúde, com atividade física, alimentação saudáveis, que são, né, exemplos de que a gente pode trabalhar o homem, né, de forma mais integral, na perspectiva da prevenção de doenças e sempre deixando esse homem confortável o suficiente para falar da sua própria saúde e doenças. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos pela oportunidade. Eu vou para o intervalo, vai ser rapidinho, na volta. A gente tem outras informações, tem o Giro de Notícias, é um instante só, viu? Não sai daí não que eu volto já já. De volta com a nossa revistona de toda segunda-feira. Se você sintonizou, encontrou o nosso canal, estava zapeando atrás de informação boa, então é aqui mesmo, viu? Toda segunda-feira a gente está por aqui a partir do 12h30, trazendo sim a nossa revista com muito conteúdo e claro, você pode ter acesso, tá? Começamos ainda há pouquinho, mas daqui a pouquinho você pode ir lá no YouTube, coloca assim, ó, TV Assembleia, já encontra a gente direto. E pode rever todo esse conteúdo e, inclusive, mandar para o povo, viu? Para aquele grupo da família, mandar para as pessoas que você acha que é importante. Afinal, informação boa, notícia boa, é notícia necessária para todo mundo. E o governo do estado entregou os cartões do programa Transporte Universitário e que vai beneficiar alunos aqui da capital e do interior também, com valores de até R$ 800 para auxiliar nesse deslocamento para as aulas. A entrega dos cartões do programa Cartão Transporte Universitário foi feita no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, e reuniu centenas de estudantes beneficiados. Estão sendo investidos mais de R$ 4 milhões no programa. Quem é de São Luís receberá R$ 400. Quem mora no interior do estado terá R$ 800. E o aluno faz o saque. Aí ele escolhe se ele vai de barco, se ele vai de
de van, se ele vai de ônibus, ele fica mais liberado, facilita a vida dele. Então, se a gente fosse complicar, tem que passar na catraca, tem que passar aquilo. Então, não. Deixa o dinheiro, o cartão no débito, e aí ele escolhe o transporte que ele quiser. Mais do que um benefício financeiro, o cartão vai garantir o deslocamento dos estudantes, assegurando presença às aulas e reduzindo a evasão escolar. É mais um programa que o governador Carlos Brandão está expandindo e levando para todo o Maranhão. O governador aqui, só esse ano, são 6 mil cartões do cartão transporte universitário. Estou tendo a oportunidade, junto com o secretário Tiago, de entregar em várias cidades. E no interior do estado é R$ 800 para 4 mil beneficiários. E aqui a gente está entregando para a Grande Ilha 2 mil cartões no valor de R$ 400, colocando esse aluno dentro da sala de aula, evitando a evasão escolar. E a gente acompanha agora uma reportagem muito bacana que traz esses moldes, as cores, o esmalte. E aí o artista Paulo Azulejador, ele mantém viva e está conseguindo fazer isso, viu? Uma das expressões mais belas da identidade maranhense é o nosso azulejo, viu? Você vai acompanhar na reportagem, a gente vai conhecer o ateliê que traz tradição e a arte está ganhando cada vez mais forma. Viemos ao Centro Histórico de São Luís, na região do Largo do Desterro, para conhecer o trabalho de um experiente artista plástico. É neste sobrado que Paulo César Alves de Carvalho, mais conhecido como Paulo Azulejador, cria suas peças. Então vamos lá entrar no ateliê para conhecer um pouco do trabalho do artista e bater um papo com ele. Ao entrar no ateliê, encontramos Paulo com argila na mão e produzindo mais uma bela peça. Paulo produz azulejos em alto relevo e pintura sob o esmalte. Esta é uma cena corriqueira por aqui. As massas de argila são sovadas, depois com um rolo o artista vai abrindo o material, corta os excessos e encaixa no molde. Em seguida, retira e podemos observar o desenho em alto relevo que enfeita a peça. Paulo conta que seu dom para a arte floresceu desde a infância no Piauí, estado onde nasceu e morou antes de vir para o Maranhão. Eu desde muito pequeno eu gostava de brincar com argila. Quando as lavadeiras, que minha mãe também se juntava com elas para lavar roupa no Rio, no interior do Piauí, e aí tinha muita argila e a gente ficava brincando ali, a criançada. Só que os meus trabalhos sempre eram mais próximos da imitação da realidade do que dos outros meninos, né? Então já tinha uma pegada. Além da produção da cerâmica, Paulo Azulejador também usa peças prontas e as torna única por meio da sua arte. Nessa técnica, ele utiliza basicamente pigmento com corante mineral, óleo de copaíba e querosene. Essa mistura garante mais durabilidade à peça. Com tanta técnica e dotado pelo espírito artístico, Paulo, há mais de 30 anos, divide seu conhecimento como professor na Universidade Federal do Maranhão, no Departamento de Artes Visuais. Mas eu não me vejo parando de produzir arte. Eu gosto de fazer e vou fazer até morrer. Pronto. Até enquanto meu corpo e minha mente puder produzir, eu vou fazer. Eu gosto, eu me sinto satisfeito. Que maravilha, e viva a arte, né? Que seja renovada a todo momento, que os nossos artistas possam ter inspirações a todo momento para nos presentear, né? Com essa bela arte. Vou indo embora, me despedindo de você, desejando que a sua semana seja de tranquilidade, de paz e, claro, aquela pitada de amor, né? Que a gente precisa sempre. E não esquece, um passinho de cada vez, a gente chega lá. Logo mais tem informações, tem o nosso jornalismo. Fica com Deus e com paz, viu? Tchau, tchau.